Olá pessoal, estamos de novo aqui para a gente continuar nossa conversa sobre culto doméstico. No nosso primeiro encontro falamos sobre a informalidade, no segundo sobre o HDL, ter hora, dia e local bem definidos. Hoje vamos falar das coisas que vêm do alto. Alto, A de adoração, L de leitura da palavra, T de testemunhos e O de oração. Aí está o conteúdo do nosso culto. Isso mesmo, adoração. Começamos pelo alto, declarando quem é Deus. Deus é grande, Deus é majestoso, Deus é soberano. Traga ali quem é Deus. Junto a isso, já traz também a gratidão a esse Deus bom, a esse Deus grande, a esse Deus soberano. Se você tem crianças e faz diariamente, como temos aconselhado, pergunte para elas, qual o motivo de gratidão você tem hoje? Por que você é grata ao Senhor? Geralmente, muitas vezes, a gente já quer pedir, ou eles querem pedir algo, ou às vezes estão reclamando. Precisamos exercitar o espírito da gratidão. Junto com isso, traga uma música de louvor. A música aquece a alma, a música ela prepara o nosso coração para a palavra de Deus. Se você é músico, tem músico em casa, tira ali o violão, o teclado, qualquer instrumento, puxe uma canção. Se não tem um músico, use a criatividade, coloque uma música pela internet, um playback, mas traga a canção de louvor a Deus. Começamos então com adoração. E essa canção não precisa ser contemporânea, mesmo que tenham só jovens em casa. Aqui em casa, recentemente, nós colocamos músicas infantis que eu ouvia na minha época, de discos, LPs que meus pais tinham comprado para nós. E nossos filhos, principalmente a Sofia, gostaram muito. E fala do L. O L tem a ver com a leitura da palavra. É importante refletirmos sempre sobre a Bíblia, mesmo que estejam acostumados a usar algum devocional, algum material que tenha textos de reflexão. Vejam se esses textos estão embasados em alguma passagem bíblica, se trazem algum texto ali. Se não tiver, a gente aconselha que vocês troquem de material. E traga a Bíblia para perto, né? E traga a Bíblia para perto, exatamente. Não fique só com o livrinho da devocional. De repente, sendo só adultos, é possível ler textos bíblicos, conversar sobre o texto, sobre o que Deus falou, até crianças. Aqui em casa, nós estamos lendo o livro de Mateus bem devagar. 2 versículos, 3 versículos por vez, 5, além do material que nós já usamos. Então, A de adoração, L de leitura e reflexão na palavra de Deus, trazendo a Bíblia do lado ali do seu livro de devocional, principalmente se você tem criança, né? E o T de testemunhos, é quando nós trazemos à tona as grandezas de Deus. E aí é um momento bom de trazer à memória os milagres de Deus. De tempos em tempos, conte o seu testemunho de conversão, como você teve um encontro com Jesus. Quem era você antes de ter Jesus? Quem é você agora que tem Jesus e como Jesus está te transformando. Eu tenho conversado, nós temos falado isso com os nossos filhos e também testemunhos dos nossos familiares. Nós aqui, por exemplo, meus pais são falecidos e volta e meia eu me lembro do que Deus fez na vida deles e conto isso para as crianças como testemunho de Deus da nossa família, até para trazer para eles a memória do vô e da avó, um pouquinho da história de quem eles não conviveram. Então, testemunhos são as coisas que Deus faz atualmente com a gente, mas aquilo que Deus já fez também na nossa vida e que pode nos trazer esperança, que sempre nos traz esperança. Então, retomar esses conceitos, esses fatos da nossa vida que se não fosse a mão de Deus não teriam acontecido, é muito importante. E aí você traz os testemunhos da igreja. Aquilo que você ouviu durante a semana, aquilo que no seu pequeno grupo foi compartilhado, aquilo que um pastor falou, os testemunhos dos milagres que Deus está fazendo na igreja de Jesus, é um momento de exaltação de quem é o Senhor, os atos soberanos de Deus. Testemunhos da própria Bíblia Sagrada pode ser resgatado aí também. Enfim, momento ótimo. E depois disso vem a oração, que é o nosso O. Né? A gente pode encerrar esse culto doméstico, não precisa necessariamente ser nessa ordem, né? Mas tem que ter a oração, tem que ter um momento de falar com Deus, de mostrar para Ele os nossos sentimentos, o que está no nosso coração. E além de falar o que nós ansiamos ali, né? Também é tempo de intercedermos por outras pessoas. Essa intercessão, missionários,
traga semanalmente um missionário ou missionário que você ora, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão em luta, que estão lutando com enfermidades. Tenha um caderninho com os motivos de oração por quem você está intercedendo, os missionários, e aí coloque isso diante de Deus. É isso aí. Adoração, leitura da Bíblia, testemunhos e louvor e oração intercessória sempre. Que Deus te abençoe, faz os comentários, dá um like, multiplique isso para um grande movimento de culto doméstico termos na nossa nação. Deus abençoe, até mais.